Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 26 de julho de 2026. No campo geopolítico, houve trocas de ataques entre Estados Unidos e o Irã, e isso acabou restringindo o fluxo de embarcações tanto no Estreito de Hormuz quanto no de Bab el-Mandeb. Como não houve progresso do ponto de vista das negociações entre os dois países, o preço do barril de petróleo do tipo Brent acabou aumentando aproximadamente 7% ao longo da semana passada. No cenário internacional, destaque absoluto para a decisão do Banco Central Europeu, BCE, que manteve a taxa básica de juros do bloco em 2,25% ao ano, conforme amplamente esperado. No comunicado, os membros reconheceram que os preços de energia estão evoluindo de acordo com as projeções que foram realizadas ainda no mês de junho. No entanto, o impacto pleno do conflito no Oriente Médio ainda não se materializou sobre a inflação. Na sua tradicional coletiva de imprensa, a presidente Christine Lagarde afirmou que as decisões futuras serão tomadas reunião após reunião, levando em consideração um amplo conjunto de indicadores econômicos. Lembrando que, por parte do mercado, existe uma probabilidade majoritária de ampliação da taxa básica de juros do bloco já no próximo encontro a ser realizado no mês de setembro. Ainda do ponto de vista do cenário internacional, os Estados Unidos confirmaram a aplicação de uma sobretaxa entre 10% e 12,5% para um total de 60 parceiros comerciais em relação à suposta utilização de trabalho forçado, que implicaria numa condição de competitividade em função de custos mais baixos para acessar então o mercado americano. Nessa lista, inclusive, está o Brasil, que teve aí essa sobretaxa de 12,5%. Hoje, pessoal, nós temos a seguinte estrutura então com relação às trocas comerciais com os Estados Unidos. Aproximadamente metade da nossa pauta de exportação, um pouco mais do que isso, 53%, encontra-se isenta, ou seja, não paga nenhuma sobretaxa, 25% com 37,5% de sobretaxa, ou seja, os 25% que foram anunciados há pouco, mais esses 12,5%, cerca de 4% com ou 12,5% ou 25%, e outros 18% aproximadamente, onde incide a seção 232, onde nós temos, por exemplo, as sobretaxas para o aço e também o alumínio. Do ponto de vista setorial, alguns dos segmentos mais prejudicados são químicos, madeira, máquinas e equipamentos, confecções, calçados, açúcar e também alguns outros ramos que acabaram sendo mais prejudicados em função de todas essas questões envolvendo a relação comercial com os Estados Unidos. Nessa semana, nós precisamos observar de perto a decisão do FONC, do Banco Central Europeu, do comitê responsável pela política monetária americana, que estabelecerá aí um novo valor da taxa básica de juros dos Estados Unidos. É bem verdade que alguns membros recentemente têm adotado posturas, manifestações mais rock, sobretudo a partir de preocupações com a dinâmica inflacionária. No entanto, apesar disso, eu entendo que a tendência, a perspectiva é de que os juros sejam mantidos na faixa entre 13,50% e 13,75% ao ano, sobretudo em função dos dados mais benignos do CPI e do PPI, lembrando que essa dinâmica mais positiva tende a interferir de maneira mais construtiva sobre o PCI, que é a medida preferida de inflação por parte do Federal Reserve, do Banco Central americano, e de um certo arrefecimento que nós percebemos também a partir da revelação do último payroll, das condições relativas, atinentes ao mercado de trabalho americano. Então,
em função desses números que sinalizam, por um lado, para uma menor transmissão do choque geopolítico sobre os preços de um mercado de trabalho que não se mostra tão pujante como os últimos levantamentos haviam revelado, a tendência de que o Fed ganhe tempo, analise outro conjunto de indicadores antes de eventualmente se posicionar em relação a um eventual aumento de juros. Então, essa é a perspectiva. Vamos acompanhar então esses desdobramentos ao longo dessa semana e avaliar em si a decisão no vídeo que será revelado ao longo da semana que vem. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.